Eu não sei bem o que aconteceu antes. Eu só sei que quando acordei pela manhã, depois de ter chegado na noite anterior de uma festa, eu não tinha vontade de me levantar da cama. Eu simplesmente não tinha vontade. É como se houvesse alguma coisa que tivesse puxado, sugado toda a minha energia. Tudo que eu queria era ficar ali, deitado, para sempre. Eu nunca vou conseguir explicar aquela sensação. Não tinha energia no meu corpo, eu não tinha energia na minha mente. Eu só tinha uma vontade terrível de ficar encolhido e não me levantar nunca mais. É uma sensação muito estranha. Eu passei várias horas naquela posição. Eu só não sabia o que estava acontecendo e achei que talvez fosse ressaca ou alguma coisa assim. Mas eu nem tinha bebido. O tempo foi passando e eu fui percebendo que eu não tinha mais vontade de tomar banho, de fazer a barba, nem de me vestir. Sair da cama para ir trabalhar era uma tortura que eu não consigo descrever. Era terrível. Cada tarefa ou cada coisa nova que eu tinha que fazer, eu tinha que colocar tanta energia que eu não tinha, que parecia uma coisa do outro mundo. Nessa época, eu comecei a perceber que eu não tinha mais vontade de me envolver com ninguém, nem de ir para festas, muito menos para encontros depois do trabalho. E a coisa foi ficando cada vez pior. E nos finais de semana, era que eu percebia que piorava mais ainda. Depois eu comecei a perceber que acordar era mais difícil. E depois eu percebi que a pior parte do dia era de manhã. Porque quando era lá para as 10, 11, 12 horas, eu até tinha um pouco mais de energia para levantar. Minha namorada começou a me cobrar sexo que eu não tinha vontade de fazer. Não me pergunte como, minha libido foi a zero. E era difícil conviver com as provocações dela, com as piadinhas. E depois ela começou a dizer que eu estava com preguiça, que eu estava com frescura, que eu estava criando coisas na minha cabeça. Depois ela começou a dizer que eu estava com medo de viver. Eu não sei. Eu só sei que depois de muito tempo, depois de eu ter faltado ao trabalho várias vezes, alguém me pediu para que eu fosse no médico. E quando eu cheguei lá, ele não demorou mais que alguns minutos para dizer: é simples o seu caso, você está com depressão. Eu tomei um choque. Depressão? Eu sempre fui uma pessoa normal, sempre tive minha vida. Nunca imaginei que isso podia acontecer comigo. Ele me prescreveu umas medicações e disse uma coisa que me chamou a atenção: daqui a um mês você volta. Se não der certo, a gente troca. Uai, como assim? Se não der certo, a gente troca? Ele não sabia o que estava prescrevendo. Ele disse: é porque nem todo medicamento a pessoa se adapta, então tem que ver o perfil de cada um e a gente vai trocar. Eu disse: tá, mas quantas vezes vai trocar? Aí ele disse: não sei, pode trocar 1, 2, 5, 10 vezes. Depende. Se eu estava em depressão, naquele momento eu estava em desespero. Eu até tentei dar uma pesquisada no Google, dar uma olhada para saber o que eu conseguia entender daquilo. Mas o que eu via eram perguntas. Será que isso não tem cura? E outros diziam que sim, outros que não. Muitos diziam que isso é genético. Outros diziam que era um azar. Outros diziam que era uma doença que tinha sido gerada pelo meio que eu vivia. A pior parte era o desencontro de informações. Tudo que eu queria saber era: por quê? Por que comigo? Por que isso aconteceu de uma hora para outra? Essas eram as minhas perguntas. Olá, meu nome é Jair Soares, eu sou terapeuta e há mais de 10 anos eu trabalho atendendo pessoas com transtornos emocionais graves, principalmente ansiedade, depressão,
toque e outros transtornos que são profundamente incapacitantes. Com uma experiência de ter atendido mais de 2.500 pessoas em mais de 14 mil sessões, eu acabei entendendo que a maioria das pessoas sofrem de transtornos como depressão, vivendo no mar de desinformação absurda. E, dentro deste mundo de sofrimento, eu acabei me especializando em técnicas e procedimentos que visam explicar como funcionam os transtornos emocionais e, o mais importante, como fazer para reestruturar todo o psiquismo de uma pessoa que sofre desses transtornos, porque eu ia falar patologia, não é patologia, não é doença, são transtornos, para que ela se livre de uma vez por todas de tudo isso e possa seguir a sua vida como se nada disso nunca tivesse acontecido. Bem, o que você acabou de ver foi um relato dramatizado, naturalmente, de um depoimento de um cliente meu. Essa angústia e todo esse relato, tudo isso que eu falei, que eu passei aqui, muito provavelmente você, se tem depressão, se identificou, ou alguém que tem depressão, ao escutar isso, talvez da sua família, ou próximo de você, com certeza se identificaria. Porque a depressão, ela parece surgir do nada. É como se de uma hora para outra a pessoa fosse acometida de uma injeção que, em vez de injetar alguma coisa, puxasse toda a força de vontade da pessoa. Essa pessoa acometida de depressão, ela não sabe por quê está em depressão, ela não sabe por que aquilo começou, não sabe quando direito, ela tem talvez uma data de um evento em que ela sentiu que não tinha mais forças. Mas, na verdade, a depressão começa lá atrás. Entretanto, é preciso que a gente esclareça melhor. Infelizmente, existe muita desinformação sobre o que seria depressão. Existe muita contradição nas informações. E a pessoa que sofre de depressão fica, além de sofrer, fica sem esperanças. E eu não sei o que é pior. Todas as dores e sequelas que a depressão traz ou a desinformação. É por causa disso que nós gravamos esse vídeo. Nós vamos explicar agora, de forma simples e didática, o que é depressão, por que ela ocorre, se ela tem cura ou não e, principalmente, por que é que a maioria dos profissionais não conseguem ajudar de forma efetiva quem tem depressão. A primeira coisa, o que é depressão? Se nós nos atermos à linguagem popular e ao óbvio, a gente pode pegar a palavra depressão e decodificar. Quem sofre de depressão, na realidade, sofre de pressão. De excesso de pressão. Esse é o ponto. Entenda o seguinte, a depressão não nasce do nada. Por mais contraditório que pareça, ou paradoxal que pareça eu estar afirmando isso, você não acorda de manhã e de repente está em depressão. Ela começa um pouco mais lá atrás. Só que tem um detalhe. A depressão normalmente ela começa lentamente, vagarosamente. Sabe aquela situação em que a luz da sua sala talvez comece a ficar um pouco mais fraca? Um pouquinho. E você começa a se acostumar com aquilo. E daqui a pouco você está numa escuridão e começa a achar que a luz da sua sala é normal. Até que você percebe que tem alguma coisa errada. Com a depressão é a mesma coisa. Ela começa pouco a pouco. E o que é que gera a depressão? Depressão é gerada pelo excesso de coisas que você é obrigado a carregar ao longo da vida. De peso que você é obrigado a carregar ao longo da vida. E esses pesos, eles vão se somando. Eu diria até mais. Eles vão se potencializando. Que pesos são esses? São perdas, dores, frustrações, angústias, traições, dificuldades do dia a dia, sensações de impotência, de menos-valia, o somatório de tudo aquilo que não é saudável, que todos nós, seres humanos, somos obrigados a conviver no nosso viver diário. Imagine a seguinte situação, que na realidade é um relato de uma colega.
Essa colega me procurou há alguns anos, dizendo: Jair, eu não consigo entender. Eu perdi o meu esposo para o câncer e perdi um cunhado para o câncer. Logo em seguida, eu perdi a minha mãe. Depois de algum tempo, eu perdi um grande amigo. No intervalo de 3 para 4 anos, pelo que bem me lembro, eu perdi 4 pessoas que eram muito importantes na minha vida. E eu não entrei em depressão. Eu atravessei tudo. E continuei minha vida. Só que há 3 meses, eu tive a morte do meu cachorro. Eu sei que eu gostava muito dele, mas era um cachorro. Diante da morte da minha mãe, diante da morte do meu marido, proporcionalmente parecia uma coisa muito menor. Só que quando o meu cachorro morreu, eu entrei em depressão. E faz 3 meses que eu mal consigo tomar banho, mal consigo sair de casa, que eu não tenho força para nada. Já perdi quase 20 quilos em 3 meses porque eu não consigo comer. Por que isso? Por que eu fui tão forte em superar 4 perdas e com uma só, que era bem menor, eu caio? E eu expliquei para ela que, na realidade, o que acontece é, quando a gente tem uma perda de alguém que a gente ama, isso dói e sempre dói. E a gente precisa viver o luto, passar por aquilo, conviver com a perda e seguir em frente, porque a vida exige isso da gente. Agora vamos transformar isso simbolicamente em uma pedra. Imagine que essa perda é como uma pedra que você pegou ali e botou nas costas e teve que seguir e carregar. Em seguida ela teve a perda de um cunhado. Doeu muito, machucou, mas ela precisava seguir em frente. Então, pega essa segunda pedra e coloca nas costas. Você já tem 2 agora. Depois a morte de outra pessoa, depois de outra pessoa. Daqui a pouco você está andando com 4 pedras nas costas. Imagine você andando com um peso muito grande nas costas durante muito tempo. Vai chegar um momento que suas pernas estão muito cansadas, não é verdade? Você está fazendo uma força muito grande para viver. A vida já não tem a mesma alegria de anos atrás, mas você vai se acostumando, você vai tentando viver. Aí, nesse momento, alguém coloca uma pequena pedra nas suas costas. Você já estava fraco, sem forças, naturalmente você sucumbe. E quando você sucumbir, aí você é diagnosticado com depressão, ou seja, com excesso de pressão emocional. Isso é depressão. Então, se você entendeu isso, você pode começar a questionar. Por que muitas vezes um profissional de saúde, ao prescrever uma medicação, ele diz: olha, a gente vai prescrever isso aqui, se não der certo você volta. E volta, e volta, e volta. O nome disso é tentativa e erro, e você bem sabe. O grande problema dessa equação é que, nesta estratégia, está se tentando resolver a causa atacando apenas os sintomas. Ao ser prescrito uma medicação para que você tenha menos angústia ou tenha mais energia para viver, está se dando medicações para os sintomas, para combater os sintomas. Mas as verdadeiras causas, que são emocionais, que são somatórios de dores emocionais, não está sendo tratado. É por isso que há um fracasso tão grande no tratamento de depressão através de procedimentos medicamentosos exclusivamente. Para que haja a cura da depressão, e ela existe, ou melhor, sendo mais claro, eu costumo dizer, na verdade, que depressão não tem cura, porque depressão não é doença. Preste bem atenção nisso. Depressão não é doença. Se você pega um vírus de uma gripe, você fica doente. Se você tem uma infecção intestinal, você está com uma doença. Entretanto, depressão é apenas a resultante comportamental ou emocional do somatório de tudo que você está carregando, de dores, de angústias, de frustrações e tudo que eu já falei. Então, o que acontece
é que você não está tendo mais forças emocionais, energias. Por quê? Porque todas as dores que você viveu, todas as perdas, se multiplicaram, se potencializaram dentro de você e você está carregando isso. Imagine você conviver com um monstro dentro de você o tempo todo, te trazendo a lembrança de quem você ama que foi embora, que não está mais aqui. Imagine lutar todo dia com um sentimento de solidão, de abandono, de perda das pessoas que lhe são caras. Você precisa fazer um esforço diário muito grande para continuar vivendo. Só que esse esforço diário, ele drena a tua energia. Quando drena a tua energia, vai chegar um momento que você não tem mais forças para viver. O teu esforço é apenas para tentar estancar aquela dor. Então, depressão é um transtorno psicológico derivado da sobrecarga emocional que você tem acumulado ao longo da vida. Se é um transtorno emocional, não é doença. Se não é doença, não vai ser tratada com medicação. Agora, eu estou dizendo que não se deve usar medicações na depressão? Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, a medicação ela é muito bem-vinda. E quando é prescrita por um profissional sensível e capacitado, ela ajuda imensamente no tratamento da depressão. Só que precisamos entender que medicação para depressão é um paliativo que vai ajudar a pessoa a ter um pouco mais de condições para que ela busque ajuda. E qual é a ajuda de fato? E qual é a ajuda de fato? A ajuda é emocional. E como é que se trata a depressão? Ora, da forma mais óbvia possível, dando um antídoto para o que gerou a depressão. Se o que gerou a depressão foi uma sobrecarga emocional continuada e insuportável de sofrimentos emocionais, de dores, perdas, de estresse, de angústia, de tudo ou mais, um profissional que saiba lidar com isso adequadamente vai utilizar um reprocessamento emocional para que o seu psiquismo não entenda mais isso como algo perene, algo que não vai ter fim. Pelo contrário, o objetivo é fazer com que você, ao se lembrar das dores emocionais que você estava carregando, você não sofra mais. Não é anestesiar você, mas é dar a você a percepção clara e objetiva de um evento. Porque se você olhar direito, o seu psiquismo já faz isso. Há eventos, situações que você viveu que foram muito dolorosos e que outras pessoas até diriam, caramba, não sei como você aguentou isso. E você conseguiu superar, e você conseguiu passar por cima. Pessoas diferentes reagem de forma diferente ao mesmo evento. Quantas vezes uma pessoa, ao acabar um relacionamento, ao acabar um casamento, ela afunda profundamente na depressão, enquanto outras passam por fins, términos de relacionamentos, de casamentos, até muito mais dolorosos do que aquela, sofrem, fazem o luto, se levantam e seguem. E tempos depois, olham para aquilo de forma saudável, tranquila, como um evento da vida. Então, o seu psiquismo é capaz de fazer isso. O objetivo de um bom profissional de terapia, de um bom terapeuta, é, com as ferramentas adequadas, e elas existem, te ajudar para que todos os eventos que estão sobrecarregando você emocionalmente sejam reestruturados. Quando isso acontece, a vida fica mais leve. E se a vida fica mais leve, você não tem mais esse excesso de pressão. Ou seja, você não vai ter mais depressão. Particularmente, é muito agradável, é muito estimulante ver os meus clientes que chegam aqui, muitos deles com até 30 anos de depressão. Acho que o caso mais demorado, mais longo de depressão foi de uma pessoa que começou em um processo depressivo aos 19 anos de idade e aos 54 ele me procurou.
Então isso dá 35 anos de depressão, convivendo com a depressão. E após fazermos todo o tratamento, ele se recuperou completamente. E sabe qual foi a grande dificuldade que ele teve depois de estar livre da depressão? Como eu expliquei para ele, foi ter que reaprender a viver sem carregar uma tristeza no peito continuamente. Isso no começo foi bem estranho para ele, mas com certeza foi uma dificuldade enfrentada com muito mais alegria e prazer do que ter que suportar a tristeza diária da depressão. Então, eu queria que ficasse bem claro para você que as medicações, elas não resolvem, mas ajudam porque são bons paliativos para que você possa seguir em frente. Que, segundo, depressão não é uma doença, ela é apenas a resultante comportamental de uma sobrecarga emocional. Ou falando numa linguagem bem mais simples, é a maneira com que você vai dar conta, com dor e sofrimento, de tudo que você passou de ruim na sua vida. É a falta de energia que você não tem mais. Por quê? Porque o teu corpo já não suporta mais carregar toda a dor, sofrimento, trauma, perdas e etc. ao longo da tua vida. E principalmente, é preciso que você saiba, ao assistir esse vídeo, que depressão é possível sim que você se livre dela. É possível sair da depressão e nunca mais ter recaídas. Isso é importante. Nunca mais ter recaídas. Por quê? Porque se você reestruturar todas aquelas pedras e transformá-las em bolinhas, não vai mais te pesar, nunca mais, e você vai estar livre. Se você gostou desse vídeo, então clica no sininho, assina, se inscreve aqui no nosso canal. Se você gostou do que você assistiu até agora, é importante que você dê seu like e, mais importante, compartilha isso. Envia isso para alguém que você sabe que está passando por essa dificuldade, ou por algum familiar ou alguma família que tem alguém com depressão. Porque conviver com alguém com depressão é profundamente desestruturante para todo mundo que vive em volta dessa pessoa. Um grande abraço.